Olá, eu sou Maria Isabel, estudante do último período do curso de Licenciatura em Filosofia da PUC Paraná. Estou aqui com o Matheus, que também é estudante do último período do curso, e hoje nós vamos falar sobre a questão da técnica em Martin Heidegger. Bem-vindo, Matheus. Obrigado. Matheus, Heidegger é um dos filósofos mais difíceis da contemporaneidade, devido à complexidade dos seus temas. Um dos assuntos mais discutidos na academia é sobre o papel da técnica. Você poderia falar sobre isso? Sim, Maria Isabel, é um tema de fato muito discutido dentro da academia e relevante, devido à importância, porque Heidegger coloca a técnica em questão, ou seja, ele questiona, ele interroga acerca de sua essência, diferente daquilo que perpassou todas as reflexões da técnica anteriormente a Heidegger. A técnica para Heidegger é um modo de compreensão, de organização do mundo, é um modo de existência do Dasein. O que é difícil falar da técnica e da sua essência é porque quando criticamos a técnica, já estamos na técnica, pois pensamos tecnicamente. O que seria dizer isso? Ou seja, como é um modo de compreensão, um modo de organização do mundo, é difícil você sair da técnica, porque você pensa tecnicamente. Então, falar de sua essência torna-se, de fato, um assunto um pouco complexo. A metafísica sempre teve essa pretensão de explicar sobre a essência das coisas, mas nós vimos que com a crítica de Heidegger a toda a tradição filosófica, ou seja, ele fala que a filosofia metafísica é uma filosofia doente, não do ser, mas sim um esquecimento, um velamento, um encobrimento do ser. Heidegger diz que nós temos duas visões da técnica, a visão do correto e a visão do verdadeiro. Nós precisamos entender isso, porque o correto se relaciona com aquela visão da técnica como um meio para atingir determinado fim, ou um fazer humano, sendo uma determinação instrumental e antropológica da técnica. Já o verdadeiro corresponde à sua essência, e o que Heidegger se coloca é questionar a essência da técnica, ou seja, buscar o verdadeiro. E ao se questionar, já se constrói um caminho, porque eu passo pelo correto, que me aprisiona, rumo ao verdadeiro que liberta. Nós precisamos entender isso. A essência da técnica, de modo algum, é algo técnico. Ou seja, não é técnico, porque técnica é um modo de compreensão, de organização do mundo, como eu já disse, e deve ser bem salientado. Além dessas questões que nós falamos, para ser correta, uma afirmação ela não necessita de modo algum desvelar em sua essência aquilo que está à sua frente. Que isso corresponde? O Heidegger, quando ele diz isso, é uma frase do texto sobre a técnica, ele quer dizer que aquilo que é meramente correto não é o verdadeiro. Então nós precisamos ter isso bem claro. Matheus, e a questão da técnica como um meio para um determinado fim, como é que fica? Sim. Como eu já disse, o Heidegger, ao questionar, ele quer construir, ele já está construindo, melhor dizendo, um caminho. E esse caminho perpassa justamente o correto para chegar ao verdadeiro. E o correto vê, de fato, a técnica como um meio para chegar a um determinado fim. Isso se relaciona com as 4 causas de Aristóteles, que é a base da metafísica. Porque ele pensava, ao se questionar a causa material, a causa formal, a eficiente, a final, nós encontraríamos a essência do determinado objeto. Ou seja, Aristóteles vê as causas com sentido operatório. Ou seja, nós pensamos a causa como algo que opera para um determinado fim. Mas, segundo Heidegger, a essência das coisas nos advém por meio da linguagem. Ou seja, Heidegger é um excelente filólogo por causa disso. Ele vai investigar o sentido literal das palavras.
E ele investiga ao ver a causa, não com um sentido operatório, ou seja, visando apenas os efeitos, algo que opera para um determinado fim, mas muito pelo contrário, ele vê a causa como um sentido de comprometimento. Ou seja, a causa não está apenas no início, mas também no final. Porque a finalidade mobiliza para atingir determinado fim. Ao nós notarmos essas questões, Maria Isabel, nós vamos vendo a questão da técnica à mudança. Né? Ou seja, nessa dinâmica das causas enquanto comprometimento, algo se desvela, se desabriga, se desoculta. Isto é, aquilo que víamos no sentido de operação, agora se revela como desvelar, deixar acontecer. A técnica é desvelamento e não um meio. Nós que preferimos ficar com o correto e esquecemos do verdadeiro, segundo Heidegger. Perceba essas nuances que o Heidegger faz. Não é tão difícil assim o texto dele sobre a técnica. Aliás, ele vai relacionar a técnica com a verdade, com a aletheia. A aletheia é tirar do esquecimento aquilo que é lembrado. Ele vai ver que a técnica está relacionada com os saberes poéticos que o Aristóteles divide. E poiesis relaciona-se com autoprodução natural. Ou seja, pensemos numa flor, ela se autoproduz, ela cresce sozinha. Já a tecne é aquilo que depende do próprio homem para fazer, aquilo que não cresce, não se desenvolve sozinho. A episteme seria o conhecimento tanto da poiesis como da técnica. Ambos, poiesis, técnica e episteme, se relacionam com a aletheia, que é desvelar, desocultar. Então, Heidegger estabelece uma diferença entre a técnica antiga e a moderna? Sim, Maria Isabel. Existe um sentido totalmente diferente, porque Heidegger, além de ver a técnica enquanto produzir e desvelar, como acontece na antiguidade, agora nós queremos, na modernidade e na contemporaneidade, de um certo modo, retirar algo da natureza. Ou seja, desvelar a própria força. Desocultar agora significa tirar proveito de algo. Né? Não se ordena apenas pela poiesis, mas agora é requerido pela transformação técnica. Tanto que existe uma expressão que é um pouco difícil de entender, mas a partir de agora eu espero que esteja clara. Não é o rio, não é a hidrelétrica que está no rio. É o rio que está na hidrelétrica. A técnica moderna, o desvelar, o desabrigar, se transforma em quê? Em explorar, transformar, armazenar, distribuir. O avião não é um mero objeto, é a possibilidade de um transporte. O rio não é um mero objeto, mas é a possibilidade de gerar energia. O grande problema é que o homem também se transforma em um recurso da técnica, pois nos tornamos a serviço da técnica. Mas o que Heidegger deixa bem claro para nós é que a técnica não está numa aplicação eventual. Ela faz parte da essência da ciência moderna. Então seria o destino? Sim, essa é a melhor expressão, tanto que o Heidegger utiliza-se dessa expressão do destino. Ou seja, a técnica não é um mero fazer humano, mas é uma exigência prévia que se tem antes do ser humano. Porque o ser humano é o Dasein, o ser humano é o ser aí. Perceba, parece que ele é obrigado por uma força para fazer essas coisas, para tirar proveito. Ele não tem como fugir da técnica. A técnica faz parte da sua essência. Já está pressuposto na sua essência. Isso se relaciona com aquela palavrinha armação, que o Heidegger vai relacionar com a ideia platônica, mas diferente da ideia platônica, que é algo transcendente. Nós temos o quê? Que a ideia é imanente. Ou seja, ao olharmos os elementos da natureza,
A armação seria a capacidade do homem de reunir as coisas. Um exemplo que o próprio Heidegger dá no texto é quando nós olhamos uma reunião de montanhas, nós pensamos em quê? Numa cordilheira. Então, é a capacidade do homem olhar para a natureza e calculá-la. Ou seja, nós olhamos para esta caneta, para os elementos que compõem este objeto, e eles formam o quê? Uma armação dentro de mim que não o quê? Reúnem todo esse objeto, mas essa armação não está no próprio objeto, mas é a capacidade de pensar, ou seja, envolve todo o projeto, desde o pensamento até a reunião de todos esses objetos. Só que para encerrar, nós precisamos ver que Heidegger vê a técnica tanto como um perigo, ou melhor, o homem como um dos maiores perigos, como também a espécie de salvação. Por que perigo? Porque a técnica, ela se transforma na contemporaneidade. Quando nós pensamos tecnicamente, nós esquecemos da pergunta sobre o ser. Ou seja, nós olhamos para as coisas, para os entes, melhor dizendo, usando a linguagem do Heidegger, como o objeto que ele tem, o que ele pode, o que ele faz. E esquecemos da pergunta sobre a essência, sobre o ser. Mas o homem também é a sua salvação, ou seja, recolhe na sua essência, porque ele ainda é o único que pode fazer a pergunta sobre o ser. Então Heidegger, de fato, é um pensador relevante para a técnica e um tema que, de fato, nós devemos continuar estudando na contemporaneidade a partir de Heidegger. Para mim foi um prazer estar aqui nessa discussão sobre a técnica e espero que aqueles que nos escutem, nos assistem, melhor dizendo, possam, de fato, querer pesquisar mais sobre Heidegger, um tema relevante. Sim, muito obrigada, Matheus. Obrigado. Então, até a próxima. Obrigado.